Oi pessoal, aqui é o João do canal Confins. Eu vou fazer o review dessas duas mensais. Para vocês saberem, essa é uma opinião de uma pessoa que não estava acompanhando as mensais que estavam saindo anteriormente, né? Então eu estou começando do ponto de partida aqui, realmente das edições 1. Então eu vou falar um pouquinho da minha opinião, se é possível começar a leitura, o que eu fiquei em dúvida e qual das duas está valendo mais a pena acompanhar. Então vamos começar aqui com o Superman, que já saiu faz um tempinho. Depois nós voltamos aqui pro Batman. Superman está nesse novo formato. Aqui nós temos Action Comics 2016 a 1082, né? E Superman 2023, volume 19. Essa edição, pessoal, ela meio que está dividida em três partes. Então nós temos aqui, seria teoricamente Superman 1, né? Então, com o retorno do Apocalipse. Mas eu não gostei tanto assim dessa edição. A arte, ela não tem nem o que comentar, né? O Dan Mora, ele tem uma arte perfeita. Ah, e só pra falar também da questão do roteiro, né? Então, vamos pegar aqui. O roteiro é do Josh Hua Williamson, acho que é assim que se pronuncia. E o Dan Mora, que faz a arte. A arte realmente é belíssima. Logo nessa primeira parte, com essa página aqui, você já consegue perceber que a Lois Lane é a nova chefe aqui do Planeta Diário. Então aqui nós temos a primeira página. E aqui você já sabe que ela é a Superwoman. Então é bem rápido, você já descobre isso. Eu não sei como que ela se tornou Superwoman, né? Acabou ficando no ar isso, provavelmente estava nas edições anteriores. Mas aqui você tem essa questão. Ela é chefe do Planeta Diário e também é Superwoman. E aqui também parece que ela está numa fase de descobrir ainda os poderes, né? Por exemplo, ela diz que não está voando tão bem, então ela está meio que num período ali de teste desses poderes. E ela vai aqui com o Superman enfrentar uma ameaça, né? Que teve uma explosão ali no centro. Quando chega, no caso aqui, o Caveira Atômica. Esse personagem Caveira Atômica, vocês vão lembrar daquela série do James Gunn, né? Mais recente. É um personagem lá num tom cômico aqui. Parece também que ele tem um pouco de um humor assim. Aqui você pode ver que ela está sendo acompanhada. Eu não entendi se é como se fosse um quartel ali que acaba dando algumas dicas para ela, que eles estão monitorando o corpo da Lois Lane. Isso ficou um pouquinho no ar. E já nessa segunda parte aqui, você consegue perceber que o Lex Luthor está sem memória. Isso também ficou um pouco no ar, né? Eu não sei como que isso aconteceu. Então eu não sei se é uma edição tão boa assim para começar sem fazer uma pesquisa antes. Então se você quer começar por aqui, eu não sei se eu recomendo tanto, né? Quem sabe nas próximas edições o pessoal vai contextualizando melhor. Mas ele tá sem memória. E ele tem uma filha também, né? Isso também eu nem sabia. A filha dele aqui. Desde a primeira página, ele tá falando com o Ser do Tempo, o Superman. Aí depois passa essa fase que eu mostrei pra vocês. Aqui ele acaba tendo uma nova ameaça aqui. E descobre qual é o Apocalipse. Que é o Doomsday, né? Que o pessoal acaba falando. Aqui relembrando a morte dele e tal. E aqui tem uma parte que é um spoiler, mas é a primeira parte também, né? Eu acho que não é algo tão pesado, né? O Senhor do Tempo, quando revela que o capuz, acaba mostrando qual é o Apocalipse, né? Que é o Doomsday. E ele fala que precisa da ajuda. Então a edição acaba aqui. É uma edição muito curta. Ela realmente, diferente da mensal do Batman que eu vou comentar daqui a pouco, eu fiquei com uma sensação assim de uma coisa muito vaga. E aqui já começa a ficar bem ruim a revista. A Action Comics aqui dá a sensação aqui que o Superman ele tava tentando recuperar esse personagem. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, o Desastre. E ficou um pouco sem sentido isso pra mim, né? Que ele tava tentando recuperar, então aqui ele encontra o Desastre. Aí depois parece que ele tinha feito um acordo para ressocializar o Desastre. E o Desastre, nesse período ali que ele tava como se fosse uma de monitoramento ali, ele acabou tentando fazer um assalto ao banco e acabou morrendo uma pessoa numa explosão.
Realmente é bem sem graça essa história aqui. Essa aqui não vale a pena. Eu me senti até meio burro lendo isso aqui porque eu não entendi nada. Aí esse poderoso Bruce aqui também, não entendi nada. Não sei o que o Superman tá pesquisando aqui. Ficou como se ele estivesse fazendo uma investigação, mas eu não sei o propósito dessa investigação ali que ele tá realizando. E aqui, por fim, ele acaba alguém pegando ele. E aqui fala continua no próximo volume. Mas ficou uma história assim que eu preciso até fazer uma nova leitura, porque não dá pra entender nada. Eu achei bem ruim essa história. E aqui, nessa outra... Nossa, aqui a arte cai bastante, né? É um outro artista. Aqui você descobre que o Perry White, ele foi candidato a prefeito de Metrópolis. Uma arte bem anos 90. Aqui as lembranças, né, do período que ele era o chefe no Planeta Diário e tal. E por fim, você descobre que ele venceu. Então, o Perry White é um novo prefeito aí de Metrópolis. E essa história acaba até tendo uma ligação com a primeira, porque a Lois Lane ela é a nova chefe, então você descobre que é por esse motivo que ele agora é um político. Então, essa edição, pessoal, eu não sei se eu recomendo tanto. Eu fiz a assinatura, eu vou continuar fazendo os reviews aqui até pra me ajudar, né? Porque quando eu for ler o volume 2 eu vou ter que ver o vídeo pra relembrar. Então é isso, pessoal. É uma revista assim que eu achei bem sem graça, mas eu vou continuar, né? Como eu disse, eu fiz a assinatura. E vamos ver se melhora nos próximos volumes. Eu achei que ficou muita coisa no ar. Talvez para quem estava lendo a mensal anterior faça mais sentido essa daqui. Bom, pessoal, vamos falar agora da mensal do Batman. Essa aqui eu já gostei bastante. Eu acho que, por exemplo, eu não estava lendo a fase anterior, então ficou algumas coisas ali que eu peguei no meio do caminho, mas são coisas assim que não vão mudar muito a leitura. Eu acho que com o tempo eu vou descobrindo o que aconteceu. Já está um pouco diferente do Superman ali, que ficou algumas questões ali que envolvem mais os personagens principais, né? Por exemplo, a Lois Lane vira a Superwoman. Já a do Batman foi algumas questões ali que tiveram alteração, mas também não são personagens ali muito relevantes. São personagens relevantes, mas não são personagens tão relevantes como a Lois Lane. Então eu tenho aqui a primeira edição do Batman. Ela vai ter aqui, no caso, o volume 153 e Detective Comics na segunda parte, a 1090. Ela é uma edição menor do que a do Superman, só que deu muito mais prazer à leitura. Mas o caso da edição do Batman e do Superman mesmo, estavam sendo o mesmo número de páginas, o que muda é o mix ali que acaba sendo maior o do Superman. Então vamos começar aqui com o roteirista. Se vocês verem, apesar de ser o volume 1, é o roteirista da fase anterior, que é o Chip Zdarsky. Então aqui, como ele estava trabalhando anteriormente, pelo que eu fiquei sabendo, eu vi até no Caverna do Morcego, foi um pedido da DC que ele fizesse mais um arco de história, para eles poderem fazer uma equipe ali, né, para poder depois dar continuidade. Então ele fez só mais um arco ali para poder concluir. Mas é a única coisa que eu sei dessa revista, né? Então eu fui ler essa revista aqui sem ter nenhuma informação anterior. Aqui nós já temos, logo na página 2, nós sabemos que Gotham está bem mais pacífica. Então tá bem mais tranquilo morar em Gotham, muito por conta das ações ali do Bruce Wayne, fazendo muitas ações ali sociais para poder melhorar Gotham, que é a contextualização de Gotham. Aqui também nós temos que o Edward Nygma, né, que é o Charada, ele tá bilionário agora. Então aqui já fala um pouco desse processo. Ele acabou sendo solto da cadeia porque fizeram alguns testes com ele. Então ele foi liberado por conta disso, né? No mundo real não faz muito sentido essa questão jurídica, mas ele foi liberado, né? Então ele ficou como se fosse realmente um homem livre, né? Não um foragido. E ele tá usando a inteligência dele agora realmente para ficar rico, né? Então ele fez uma criptomoeda, ele tá fazendo algumas coisas tecnológicas e tá ficando cada vez mais rico. E a cidade tem essa questão daquele pé atrás com ele também. Aqui nós temos o prefeito acaba tendo uma participação também grande nesse primeiro arco.
Aqui você percebe que ele está sendo chantageado, né, pela corte das corujas. Tem uma questão ali envolvendo também a esposa dele, né, o casamento dele. Então aqui tá bem legal essa parte aqui. Depois o Batman conversando com o Enigma, né, pra aquele negócio de, tô de olho em você, aquela ameaça de sempre. E também, o que a gente descobre aqui? Aqui eu acabei esquecendo de comentar, mas o Gordon não é mais o comissário. Ele fala até aqui da agência de detetive particular dele e tal, então ele não é mais o comissário de polícia. Depois, nós vamos descobrir que o novo comissário, isso acabou até me surpreendendo um pouco, é o Savage. O Savage, eu não sei se vocês lembram dele, ele aparecia muito no desenho da Liga da Justiça. Então ele é o novo comissário de polícia da cidade. E aqui, o Bruce Wayne conversando ali com a nova diretora. Outra mudança, o Lucius Fox aposentou. E uma outra coisa que também que eu acabei esquecendo. Eu não sei o que aconteceu com o Alfred. Eu não sei se o Alfred morreu no arco de história anterior, mas agora ele tá com um cara que chama Miguel como motorista. Então ficou com essa sensação ali que o Alfred deve ter morrido, né? Aqui também tá tendo algumas manifestações ali contrárias ao Bruce Wayne, né? O pessoal chamando ele de comunista, porque agora ele tá fazendo esses programas sociais, esse tipo de coisa. A moça que tá no lugar do Lucius Fox, que é a nova diretora ali da empresa, né? Ela falando pro Bruce Wayne ali que a empresa tá tendo alguns problemas financeiros por conta desse lado social dele, né? Que ele tem gastado bastante, o programa de habitação e tal. E depois tem uma fuga aqui de alguns ladrões e aparece esse outro personagem que eu não sei se ele já apareceu anteriormente, mas é um personagem ali com visual bem exagerado, com as cores aqui dos Estados Unidos e tal. Então acredito ali que seja uma espécie de crítica, né? E aqui o Savage, né, que eu mencionei, meio que tira o status do Batman ali de vigilante oficial de Gotham e passa pra esse maluco aqui logo no primeiro contato, que se chama Comandante Estrela. Então é um negócio ali que parece um teatrinho ali, o Savage fala que não conhece ele, que é como se fosse o primeiro contato dos dois, mas dá a entender que é um teatro ali, provavelmente os dois devem ter algum plano por trás de tudo isso, né? Vamos ver nos próximos capítulos. Ficou algumas questões aqui que deram vontade de ler a próxima edição. Uma das questões, eu vou comentar aqui porque a primeira edição é só para acabar instigando vocês, é que alguém contestou a questão da herança do Bruce Wayne, né? Como se ele não tivesse não fosse o único herdeiro. Então ele tem um irmão, eu não sei se um irmão ou uma irmã, não tá tão claro aqui, mas isso vai aparecer nos próximos capítulos. E aqui também um dos personagens acaba levando um tiro e aparece morto. Não sei se é morto, mas está ferido na página seguinte. Eu não vou mostrar aqui, né, porque só para vocês ficarem com mais vontade de poder ler a história. Mas eu achei bem legal. Então, o que teve de mudança? O Lucius Fox não é mais o diretor ali da empresa. O Gordon não é mais o comissário. O Vandal Savage é o comissário atual. O Gotham está num período pacífico. E é isso. Aí agora nós vamos para outra história. Aqui nós temos a Detective Comics. Chama Piedade do Pai, parte 1. A história anterior eu não comentei o nome, mas chama A Cidade Moribunda, parte 1. Continuando aqui, então, nós temos o Tom Taylor como roteiro, Michael Janin na arte. Tanto a arte da Batman como Detective Comics são artes muito boas, bem competentes. Aqui, logo nessa primeira parte, aparece que o Batman tá lutando ali com o personagem. Não ficou claro aqui nesse primeiro contato quem seria esse personagem. E depois já tem uma viagem ali no tempo ali. Viagem no tempo não, né? Retrocede a história para falar de Gotham no passado. Então aqui nós temos o pai do Bruce Wayne, o Thomas Wayne, como médico. Aqui aparece uma pessoa ali, uma mulher grávida e o marido, eles sofreram um acidente de carro. A mulher está bem machucada, tanto pelo acidente do carro como também por lesões ali causadas pelo marido, né? Provavelmente o marido batia nela.
Aí até o outro médico que comenta com ele, né, se ele vai salvar mesmo o marido, que o marido tá numa situação mais grave, sabendo de tudo isso. Aí ele fala que tem a questão do juramento dele, então ele vai lá e salva o marido. Depois eles ajudam essa moça aqui a desaparecer ali, né, com o filho, que ela também teve um parto prematuro por conta do acidente. A arte aqui muito bonita. Aí tem uma parte aqui que eles estão falando sobre isso, né, do Thomas Wayne ter ajudado esse cara de caráter bem ruim, né, salvado ele. O Bruce escuta e tal. Aí o Thomas Wayne fala aquela questão, né, de ele ter que salvar mesmo assim, aquele tipo de coisa. Aí aqui volta para os dias atuais. Aí mostra uma situação ali de um jovem que atira num policial ali meio que sem querer e tal. Aí ele vai chamar a ambulância, o Batman acaba batendo nele aqui, né, pra afastar ele. Depois ele foge, o Batman coloca um rastreador nele. E, pelo que dá a entender aqui, ele tá tendo um caçador ali de criminosos em Gotham. Que é esse personagem aqui, provavelmente que é o que tava no começo da edição. Aí aparece um menino morto aqui também. Então o Batman fica nessa questão, né? Que ele acabou deixando o menino sair e o menino acabou sendo morto. E no final, tem essa moça aqui também, né? Que tá conversando com o Bruce Wayne. Ela tem uma clínica meio que de estética, ela oferece alguns recursos lá pra manter ele jovem e tal. Aqui os bilionários todos jovens, né, com esse procedimento que ela faz. Depois volta no passado novamente. O cara questionando aqui o marido, né, que agora a esposa e o filho sumiram, né, porque o Thomas e a Martha Wayne ajudou eles saírem. Então eles estão questionando aqui. E quando ele pede para ver o prontuário aqui, esse personagem nada mais nada menos que o Steel, que é o assassino do Thomas e da Martha Wayne. Então ficou essas duas histórias, elas terminaram com bons cliffhangers, né? Então deram vontade de continuar, tanto o Batman quanto o Action Comics. Eu achei que são edições bem legais. Essa sim eu acho que vale a pena, mesmo com essas mudanças que eu comentei. Eu acho que vai acabar sendo contextualizado aí nos próximos volumes, e se não for, não é algo assim tão relevante assim, né? Dá pra entender bem a história. Então é isso. Se fosse dar uma nota ali para as duas edições, daria uma nota 7,5, que eu considero uma nota boa para mensal, para o Batman, e daria uma nota 5 pro Superman, muito por conta das outras histórias ali que são bem chatas. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.